Bom, queridos alunos da radiologia, eu estou aqui iniciando a nossa apostila. Queria dizer para vocês que eu tentei editar o vídeo no YouTube, mas ele ficou muito grande, então eu tive que fazer um outro vídeo. Nós iremos ter a aula que modificou o horário, tá? O calendário da escola foi modificado, foi incluído sábado letivo, o que vocês já fizeram agora, nesse que passou. E aí eu estou colocando agora, iniciando a nossa apostila. Semana que vem vamos ver se eu consigo fazer uma aula Meet para tirar as dúvidas em relação ao que eu vou explicar hoje aqui. Nós temos então aqui, iniciando pelo organograma. O organograma, o que é? Ele mostra a hierarquia da empresa, quem manda em quem. Geralmente o organograma ele trabalha no formato vertical, tá? E nós iniciamos pelo médico radiologista, depois pelo setor ali de proteção radiológica, tá? Depois nós temos ali a administração geral. A administração geral é o papel do administrador. O médico radiologista que vai gerenciar a área médica. E aí depois nós temos ali a supervisão técnica, o supervisor, um gerente que vai cuidar da área técnica, da técnica em enfermagem e técnica de radiologia que tem que ter nas clínicas de radiologia. Depois nós temos ali a radiologia geral, né, a mamografia e a tomografia, que é só um exemplo que eu estou colocando para vocês. Mais adiante eu vou apresentar para vocês numa aula Meet um mais explícito. Eu até tinha um da radiologia do Clínicas, mas ele não abriu aqui na apresentação de slides, tá? Bom, no sábado eu mandei para vocês um material falando sobre a teoria da administração. Então eu vou ser bem sucinta aqui nas primeiras páginas da apostila, porque vocês assistiram 3 vídeos, né, que fala sobre o TGA, que é a teoria geral, e os princípios da administração. Mas assim, o que eu posso falar para vocês? Tudo iniciou com os filósofos. Platão, Aristóteles, tá? Iniciou com eles. Depois, né, nós tivemos registro aí de 10.000, 8.000 anos antes de Cristo. O pessoal do Egito, Mesopotâmia, já trabalhavam com a administração na pecuária, na agricultura, tá? Depois também nós tivemos a influência do Império Romano na parte de armamento e da Igreja Católica, né, que foi a grande administradora do século II. A nossa administração, como vocês viram no vídeo que eu enviei, começou pela administração científica com Taylor, que trabalhava, né, o seu embasamento era na eficiência do trabalho, e a base principal dele é que os trabalhadores tinham que fazer todo o seu serviço baseado em tarefas. Então, o Taylor trabalhava a tarefa dentro da administração. Com isso, o que ele fez? Ele tentou aumentar a produção nas fábricas, né? Dar melhores salários para os trabalhadores na parte operacional, porque na época era muito precária as condições de trabalho, mas ele foi muito criticado por diversos administradores porque ele queria muito gerar a redução de custos, e aí com isso também aumentou bastante a carga horária de trabalho dos funcionários. Inclusive tem um filme que é Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que vocês podem buscar ali, que faz várias críticas, que Taylor na realidade tratava o homem, né, na realidade, o contexto, ele tratava o homem como máquina, tá? Depois nós temos o Fayol, o Henry Fayol, ele trabalhou a estrutura. Quando ele criou os princípios da administração, que nós vamos falar daqui a pouco, foram 5, que é o prever e planejar, que é a mesma coisa, inclusive em concursos públicos, né, que eu oriento os alunos, orientava no passado principalmente, já caiu, né, o prever é a mesma coisa que o planejar. Então, nós vamos fazer o que com o planejamento? Depois nós vamos ver mais adiante os princípios, tá? Um gráfico. Tinha a organização, o comando, a coordenação e o controle. Essa sigla a gente usa como PO, né? E C com o número 3 em cima. Só que hoje em dia, né, foi suprimido 2 deles, que é o número 3 e o número 4, que seria o comandar e o coordenar. Então, eles passaram aí a ser aqueles princípios
que estão ali embaixo, ó, planejar, organizar, dirigir e controlar, que nós veremos daqui a pouco numa maior ênfase. Já o Ford trabalhava o quê? O Ford trabalhava a administração em massa, né? Ele trabalhava com automobilismo, todo mundo sabe disso aí, foi uma das primeiras fábricas de automóveis no mundo, e aí, né, ele queria dar qualificação para os funcionários, até para poder produzir melhores os automóveis dele. E qual é a diferença entre os três dentro do princípio de administração? O Fayol, ele trabalhava bastante com a estrutura da organização, com o organograma que nós vimos ali no início da aula. Né? É focado no gerente e no diretor. Já o Taylor, ele trabalhava com um trabalhador em específico, que é a base do chão de fábrica, e o Ford, ele trabalha voltado para o proprietário. O que o proprietário quer, né? Através dos objetivos, dos recursos das empresas. Karl Marx trabalhava a teoria a teoria opressora. Ele sempre dizia que a classe social, né, trabalhista é explorada. Inclusive até hoje a gente utiliza vários textos, né? A gente vê ali que é do século XVIII que ele fez isso aí e até hoje perdura. Ele sempre trabalhou assim, ó, que o homem sempre é explorado pelo empregador, né, no caso o trabalhador, e que o trabalhador só visa o quê? O capitalismo. Então, junto com Engels, né, ele sempre diz que o trabalhador está sempre em luta de classes. Isso a gente vê até hoje dentro da administração. Depois nós temos aqui, falando dos 14 princípios que o Fayol criou, né, do processo administrativo, eu vou destacar 6 aqui em slide para vocês, que seriam a divisão de trabalho, que ele, como fundamento da administração, diz que o trabalhador tem, né, o gerente tem que fazer a divisão entre os trabalhadores, ou seja, uma tarefa para cada um, apesar de ele trabalhar com estrutura, né, ele fez a divisão de trabalho, que o gerente tem que ter autoridade, o funcionário tem que respeitar a hierarquia dentro de uma organização, tem que ter uma pessoa para se reportar e não várias pessoas dentro da organização. Também nós temos que ter a amplitude, né, administrativa, ou seja, o administrador tem que ter uma visão geral da empresa e antes de mais nada ele tem que saber definir o processo lá do chão de fábrica da organização, o processo operacional. Tá? Então, dos 14 princípios, eu destaco 6 que são ainda utilizados hoje em dia. Depois, o Peter Drucker trabalhou o princípio da eficácia e eficiência, que eu já expliquei para vocês na aula passada, né? Qual é a diferença, mas aí relembrando que ser eficiente é fazer certa coisa que a empresa te determina e ser eficaz é fazer essa coisa certa, da maneira certa e atingir o objetivo que a empresa quer. É isso aí, eu até expliquei, dei exemplo para vocês na aula MIT que nós tivemos. Bom, depois, né, como objeto de estudo, diz que a palavra administração, ela vem do latim ad, que quer dizer direção, para, e minister, que é subordinação. Ou seja, administração nada mais é do que alguém ser subordinado à alta direção da empresa, né? A um gerente, a um diretor, a um supervisor, e sempre cumprindo as tarefas. Mas essas tarefas, elas são focadas aonde? No planejamento, que é o primeiro passo, o primeiro princípio da administração que a gente tem. Mas para administrar, o administrador, ele tem um papel. Então aqui, ó, ele tem que verificar, principalmente, né, agora em tempos de pandemia, qual é os recursos que estão sendo mais utilizados e que está faltando nos hospitais. Seriam o que? As pessoas, né? Então é o número 1 dos recursos. Muitas pessoas pensam que é o dinheiro e não é. Se não tiver recurso, não adianta. Se não tiver pessoa para trabalhar, não adianta ter dinheiro, tá? Informações, conhecimentos. Então essas pessoas, elas têm que trazer isso consigo. Tem que ter o espaço, que é o local onde você vai trabalhar, né? Tem que saber administrar o tempo, o dinheiro, que é a parte financeira, e ter boas instalações, né? A gente ter um bom ambiente de trabalho para trabalhar, que a gente vê também que está faltando isso aí na pandemia, né? Nos hospitais está faltando
máquinas, está faltando remédios, né? Está faltando dinheiros nesse sentido, né? O capital, né? Aí para suprir essas necessidades. E aí nós temos ali os objetivos, né? Como resultado esperado. Toda a administração a gente inicia pelo planejamento e depois aí a gente vai para o processo de decisão, aonde tu vai trabalhar os demais objetivos, tu vai executar aquilo que tu planejou. Qual é as atividades desempenhadas pelos administradores? Então, nós temos 3 principais atividades no papel do administrador. Ele tem que ter habilidades pessoais, ele tem que saber lidar com os seus problemas, com a sua carreira e saber administrar o tempo. Tá? Isso não só para o administrador, em qualquer carreira a gente tem que saber administrar o tempo. Depois nós temos a parte técnica, onde nós temos que ter conhecimento técnico, né? Conhecimento daquilo que a gente se propõe a fazer. E a parte administrativa, que é processar toda a papelada, né? Porque a administração é papelada, né? Burocracia, papel. Depois nós temos aqui os fundamentos da administração, que eu falei para vocês que eu ia comentar sobre os princípios, né? Da administração hoje em dia, onde diz que a primeira etapa é o planejamento, onde a empresa deve, junto com o administrador, definir os principais objetivos e metas que ela quer atingir dentro da organização. Por exemplo, eu quero fazer tantas consultas no final do mês, eu quero atender tantos pacientes, eu quero fazer tantos exames. Então, isso tem que ter metas, né, dentro do planejamento. Depois eu tenho que organizar, dispor daqueles recursos que nós acabamos de ver ali. Depois eu tenho que direcionar, né, fazer a execução, a realização desses planos do que eu planejei. Eu preciso executar para ver se eu vou conseguir cumprir. E por último, fazer a verificação, o controle, né? Então tá ali os recursos, eu vou utilizar de todos os recursos para conseguir atingir os meus objetivos dentro da organização. Caso o planejamento sempre tem que ser flexível, ele nunca pode ser um planejamento fixo. Por quê? Porque se os meus objetivos não estão de acordo, né, a verificação com o que eu planejei, eu tenho que refazer o plano, né, organizar ele novamente. Aí, esse vídeo aqui, tá, eu fiz um outro vídeo falando sobre a história dos hospitais, tá, que vai ser o segundo vídeo que eu vou postar aqui para vocês. Tá? Até a segunda edição.